Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade, né? Depois a gente se encontra. Enquanto isso, a gente vai tendo nossas aulas por aqui, tá bom? Vamos lá. Eu mandei um pequeno vídeo para vocês, logo quando a gente entrou em quarentena, falando sobre patrimônio. Vamos rememorar um pouquinho esse vídeo para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de forma mais eficaz, tá bom? A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que o patrimônio, ele tem uma diferença, tá? Existe um patrimônio material e o imaterial. Patrimônio material são sítios arqueológicos, conjuntos urbanos, certo? Coleções, tudo aquilo que é palpável, que a gente consegue coletar, colecionar, que tem um registro. O patrimônio material, tá? É o que diz respeito às práticas sociais. É tudo aquilo que a gente produz no nosso dia a dia. São os nossos hábitos, nossos costumes, a culinária. Necessariamente, o patrimônio imaterial ele não é registrado. Por exemplo, aqui em Sergipe, a gente tem o costume de falar algumas palavras, a gente tem hábitos alimentares, a gente tem costumes do nosso dia a dia, que são hábitos sociais, que fazem parte do nosso patrimônio, tá certo? Para quem não sabe, uma pequena curiosidade, o nosso amendoim, por exemplo, o amendoim daqui de Sergipe, ele é tombado. Ele é tombado pelo IFAM, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Por quê? Porque o modo de fazer aqui em Sergipe, o modo de cozinhar o amendoim, ele é muito tradicional. Então, as pessoas no interior, por exemplo, elas secam o amendoim, elas cozinham o amendoim utilizando limão e elas secam ao sol. Ah, professora, mas será que se mantém esse hábito? Ao longo do tempo, as pessoas elas mudam e os hábitos eles vão ganhando novas formas, mas não significa que o patrimônio ele deixe de existir, tá certo? Vamos lá. Quem é que cuida desse patrimônio? Aqui no Brasil, quem cuida do patrimônio é o IFAM. Eu vou dar uma lidinha aqui, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse é o símbolo do IFAM. Vocês vão ver em alguns locais. Por quê? Porque são locais que eles são tombados. O que é o tombamento? Vou deixar o conceito aqui, mas eu vou explicar para vocês. Quando a gente tem algum conjunto arquitetônico, algum parque nacional, alguma obra de arte, que ela faz parte do nosso patrimônio, eles utilizam o termo tombamento para dizer que essa obra ela não pode ser modificada. Existem vários tipos de tombamentos e é uma coisa muito extensa para a gente conversar, mas eu quero que vocês saibam que a gente tem como preservar essas coisas. Por exemplo, aqui em Aracaju, não sei se vocês já passaram ali na Praça do Minigolf, ali tem um prédio que ele é tombado, que é o prédio da OAB na atualidade, e ele não pode ser modificada a estrutura externa dele, certo? Quem toma conta disso e quem fiscaliza é o IFAM, tá bom? As prefeituras e governo do estado também têm sua forma de tomar conta dos patrimônios. Aqui no estado, por exemplo, quem toma conta do patrimônio são as secretarias de segurança, também a Secretaria de Educação e de Cultura. A gente não tem uma pessoa específica, mas normalmente a Secretaria de Cultura é quem mais administra. Por quê? Porque normalmente essas casas, esses locais de patrimônio que são tombados, que fazem parte do nosso patrimônio material e do imaterial também, a Secretaria de Cultura acaba tomando conta para que isso não se acabe. Tá? Eles fiscalizam, eles tomam conta de museus quando o museu não é particular. A nível mundial, quem toma conta dos patrimônios é a Unesco, tá? É a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Existem vários lugares no Brasil e no mundo que a Unesco administra. Administra como? Ela adquire verbas, ela fiscaliza se aquele patrimônio está mantido, ela faz uma extensão para pesquisadores, para que eles possam visitar esses locais, restaurações, ela consegue manter também o turismo no local e ela estimula que as pessoas conheçam esses locais, conheçam esses hábitos, esses costumes, para que não se perca ao longo do tempo. Por quê? Porque não se perder esses hábitos, esses costumes, não se destruir esses locais, é uma maneira de a gente ter um resgate de identidade. Quando a gente precisa pensar em coisas novas, a gente também precisa pensar no passado. O passado é o nosso resgate, é o nosso encontro, tá, com a nossa identidade principal. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte:
Hoje em dia existe uma crença de que a valorização do passado é uma forma da gente manter um futuro saudável. Então, todas as vezes que a gente tem um resgate do passado, que a gente vê um patrimônio, que a gente revisita um hábito, um costume, a gente consegue valorizar o nosso momento presente. Vamos passando aqui por algumas obras para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do patrimônio. A primeira obra que vocês vão ver que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara. Quando a gente fala em pintura rupestre, a gente está falando sobre arte pré-histórica, sobre os povos que habitaram aqui antes da gente, antes mesmo dos povos tradicionais, que são os povos indígenas. A gente precisa manter esses parques, tá? Essas cavernas, essas pedras, essas rochas que são pintadas vivas, porque é uma maneira da gente dar hábitos e costumes. O Parque da Serra da Capivara, ele é um dos que tem a maior quantidade de pinturas rupestres aqui no Brasil, mas a gente também tem outros locais. Observando essas imagens, o que é que vocês pensam? O que é que vocês pensam dos hábitos, dos costumes? O que é que vocês pensam que tem aí? O que é que vocês conseguem identificar? Tá? A gente agora vai caminhar um pouquinho, vai lá para Bolívia, tá? Essa obra que vocês estão vendo é um monolito Ponce, tá? Um portal do templo Calaçaçaia. Fica em Tiwanaku, tá? O monolito, na verdade, é uma estrutura de pedra, uma estrutura de escultura ou de relevo feita numa única pedra, num único bloco de pedra, tá? Ele não é dividido, ele não é partido, ele não tem outros pedaços. Ele é feito nesse bloco de pedra para ter... Por quê? Porque assim ele fica mais consolidado, mais resistente, tá? O monolito Ponce, ele está aí como se fosse, né, nesse sítio arqueológico, tá? E ele tem vários símbolos, ele tem cerca de 364 símbolos iconográficos gravados na pedra, que não foram decifrados, tá? O sítio arqueológico de Tiwanaku, é isso que vocês estão vendo, ele reúne vestígios de uma sociedade que teve aqui, que teve seu apogeu entre 500 e 900 anos na nossa era. Significa que tem bastante tempo que eles estiveram aqui e que ainda assim a gente tem registros deles. Isso é importante, a gente tentar pensar o que é que eles queriam, qual era o objetivo. Já se sabe que esse monolito ele tinha a função de proteger o local que ele está ali. Mas será que esses vestígios, esse encontro com o passado, ele é tão remoto quanto povos rupestres, quanto o povo Tiwanaku? Não, ele pode ser um registro um pouco mais recente. Aqui a gente tem uma imagem do Pátio dos Leões, certo? É uma construção feita em Alhambra, são palácios fortificados, feitas entre 1237 e 1492. Na verdade, esse tipo de construção ele foi feito durante a invasão moura. Os mouros eles eram islâmicos, eles tinham uma outra forma de enxergar o mundo e eles faziam construções de acordo com sua cultura, né? Então, são construções que têm características dos povos árabes, tá? Do Oriente Médio. São construções que têm várias incrustações escritas em árabe, com trechos do Corão, com trechos dos livros sagrados deles, certo? E que tem uma característica muito forte e muito presente lá até esse momento, e que nos fazem pensar em que tipo de passado foi esse, tá? Eu vou deixar aqui mais algumas imagens para vocês verem como eram essas construções, certo? Eu quero deixar claro que aí a gente tem imagens de animais, a gente tem arcos, desenhos geométricos, mas nenhuma representação humana. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, deixar uma curiosidade, fazer com que vocês pesquisem um pouco. O que vocês conhecem da cultura islâmica? O que vocês conhecem? Só o que passa no jornal? Só o que é falado para vocês? Esse aqui é o que eles chamam de Corão, ou Alcorão, tá? Ele é como se fosse a nossa Bíblia, tá? E ele é feito em leitura oriental. Então, ele começa aqui, tá? A leitura não tradicional, a gente leria assim, ele começa assim. E ele tem várias passagens, tá? Com os textos originais e traduzidos,
com alguns comentários aqui embaixo. É bem interessante conhecer outras culturas para que a gente consiga pensar em como é que a gente é constituído, como o nosso povo é constituído, né? De que forma a nossa arquitetura é constituída, a nossa arte, a nossa música, tá? Pode ser que a gente não tenha uma influência islâmica, mas outros povos têm. Como é que esses povos se formaram? E esses povos vieram para cá? Então é bem interessante a gente pensar nisso. A próxima obra que a gente vai ver, certo? São ruínas, na verdade. A próxima estrutura são ruínas. É essa daí que está aparecendo para vocês. São as ruínas da Igreja de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Ele é uma remanescente das missões que foram promovidas pela Companhia de Jesus, né, pelos jesuítas, aqui no Brasil. Essas ruínas, elas na verdade não tem só não é só uma estrutura, mostra várias outras estruturas que tinham nesse local, porque os jesuítas eles implantavam não só uma igreja, mas escolas, né, colégios, locais para tratar dos enfermos, residências. Então, aqui tem uma vista aérea para vocês terem uma noção de como são essas ruínas, tá? É interessante a gente pensar como é que eles concebiam a arquitetura nesse período, né, que era um período de colonização do nosso país. Que tipo de arquitetura era essa? Era uma arquitetura local? Era uma arquitetura vinda de outro país? Era uma mistura de conceitos arquitetônicos? Tá? Que materiais se utilizavam? Assim a gente pode ter uma relação um pouco mais próxima e compreender como foi se transformando ao longo do tempo, como a nossa arquitetura ganhou uma característica bem pessoal aqui no Brasil. Vocês observaram que até o momento a gente só falou de patrimônios materiais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônios imateriais, tá? O primeiro patrimônio imaterial que eu vou falar aqui é o samba de roda do Recôncavo. Por que o samba de roda do Recôncavo é tão importante? Primeiro, porque ele traz aquela referência ali do Recôncavo baiano, que tem uma ligação muito forte com os povos de origem africana, com as religiões de matriz africana. É um local que ainda hoje guarda muitas características culturais importantes e muito relevantes para o estado da Bahia, por exemplo, e por que não dizer do Nordeste, tá? O samba de roda, ele consiste numa roda de pessoas, principalmente mulheres. Homens também dançam, mas principalmente mulheres, certo? Elas usam vestes muito características, saias longas, torso. Em geral, são mulheres negras, homens negros, e está muito presente em regiões de quilombo, tá? O samba de roda é bem bacana. Eu botei uma música no outro vídeo, vou deixar um linkzinho para vocês ouvirem essa música na íntegra, que é uma música chamada Sai-Piaba. Piaba é um peixe, um pequeno peixe, né? Um filhote. E essa música é interessante porque ela mostra um pouco do samba do recôncavo, que é diferente do samba carioca, do samba urbano, tá? Tem uma outra estrutura, uma cadência diferente, tá bom? E o samba do recôncavo também é tombado, também é um patrimônio, tá? O outro patrimônio imaterial que a gente vai falar é uma manifestação também de dança, tá? Quem é que conhece o frevo, já viu o frevo na TV, já teve a oportunidade de ir em Pernambuco e ver o frevo pessoalmente, ou até mesmo ver gente, como eles dizem, frevando aqui perto de vocês, em algum local que vocês visitaram. O frevo ele é bem interessante, dançam homens, mulheres. Ele tem várias características de músicas de concerto, tá? De fanfarras também. Ele não é uma estrutura concebida só com padrões específicos de um local. Ele é uma mistura de vários estilos musicais, de várias fontes diferentes, tanto europeias, quanto africanas, quanto já nas genuínas aqui do Brasil. Eu quero que vocês olhem aí essas imagens, porque eles também têm uma indumentária muito bacana. Eles usam sapatos específicos, existe um conjunto de calçados que eles podem usar para frevar. As roupas elas são muito coloridas. As roupas masculinas elas têm uma flexibilidade. Eles usam shorts ou bermudas, como eles chamam, e colete. As mulheres elas usam uma blusa ou um colete feminino e saia, uma saia geralmente um pouco mais rodada. As bandas que tocam frevo, tá, surgiu de uma fusão de ritmos de bandas marciais
que tocavam machixe, marcha, polca, que eram ritmos de vários locais, tá? Vocês estão vendo as imagens aí e eu estou mostrando para vocês enquanto eu falo, porque eu quero que vocês absorvam um pouco dessa característica do frevo, né? Ele surgiu, os passos surgiram entre os capoeiristas que defendiam as bandas de eventuais ataques dos grupos rivais. Porém, mesmo que ela tenha surgido dos capoeiristas, ela tem várias características de outras danças também, tá, gente? Porque o frevo ele foi se modificando ao longo do tempo. Por isso que eu falei lá no início. Tem características de vários grupos étnicos, de várias formações no nosso Brasil. Vamos voltar para o patrimônio material. Vocês estão vendo aí o Teatro Amazonas, tá? Que ele é em Manaus. Ele é um teatro muito grande, ele foi feito no final do século XIX, tá? Ele tem uma capacidade de 700 pessoas aproximadamente e foi concebido na época que Manaus ela tinha apenas 100 mil habitantes. Então vamos parar para pensar por que esse teatro é tão grande, né? O que eles queriam mostrar? É um teatro feito em estilo eclético, tá aqui o conceito de estilo eclético, que envolve várias características de arquiteturas clássicas, tá? Ele tem um frontão com um relevo, ele tem cores chamativas, tem mosaico, ele é bem diferente, tá? É um teatro que ele tem características próprias, por assim dizer. E por que ele é tão importante? Ele precisava ser uma estrutura imponente nessa cidade e acabou se tornando um monumento da cidade, tá? E por último, voltando para o patrimônio material, a gente tem um conjunto de grafismos. Aqui nós estamos mostrando a arte gráfica Cuciwa, dos indígenas Guajampi, tá? Do Amapá e do Pará. Os grafismos indígenas, eles são bem bacanas, vocês estão vendo vários grafismos aí. Por quê? Porque eles têm padrões únicos e eles representam a identidade de uma tribo, a identidade das pessoas, a função social das pessoas dentro desse local. Os grafismos também servem para representar tapeçaria, cestaria, tá? O grafismo indígena, ele tem uma característica muito importante também no ato de identificar de onde são esses indígenas. Cada povo indígena, cada matriz indígena tem um conjunto de grafismos diferentes. A gente tem catalogações antropológicas que tem mais de 600 grafismos indígenas, tá? Pessoal, eu tive um probleminha na hora de concluir, certo? Eu vou deixar mais 2 imagens para vocês verem como é a questão dos grafismos. E eu quero dizer o seguinte, eu vou lançar um videozinho sobre atividade, que eu quero falar sobre essa questão do grafismo com vocês. É um vídeo bem curtinho. E também quero agradecer por vocês terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.